Durante anos, ele caminhou pela mesma praia, reconheceu rostos, ouviu vozes familiares e nunca representou perigo para ninguém. Em uma única noite, tudo terminou em violência extrema. Esta não é apenas a história da morte de um cachorro. É um alerta sobre crueldade, silêncio e escolhas humanas. Oi, eu sou o Eduardo Silva, e hoje, no 9mm, você vai conhecer o caso do cão conhecido como Orelha. Orelha era um cão comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Ele não tinha um tutor formal, mas tinha algo que muitos animais não têm: vínculo. Há mais de uma década fazia parte da rotina do bairro. Pessoas o alimentavam, moradores o reconheciam pelo nome, comerciantes sabiam onde ele costumava descansar. Orelha era previsível, e a previsibilidade cria confiança. Todos os dias, ele repetia o mesmo trajeto. Caminhava pela areia, se aproximava de pessoas, aceitava carinho e depois seguia para algum canto tranquilo. Não havia medo, não havia agressividade, apenas convivência. Até que, em um desses dias comuns, Orelha não voltou. No início, ninguém estranhou. Animais comunitários costumam circular. Mas, conforme as horas passaram, algo começou a incomodar. Orelha não aparecia. A ausência passou a ocupar espaço. O silêncio começou ali. Pouco tempo depois, moradores encontraram Orelha ferido, em uma área afastada. Os sinais eram claros e difíceis de ignorar. Ele apresentava ferimentos graves, principalmente na cabeça. Estava desorientado, com dificuldade para se mover, sem forças para reagir. Mesmo assim, alguém tentou salvá-lo. Orelha foi levado às pressas para atendimento veterinário. Profissionais avaliaram o quadro, tentaram estabilizá-lo, mas rapidamente ficou claro que os danos eram irreversíveis. A violência havia ido longe demais. Diante da gravidade dos ferimentos e do sofrimento intenso, os veterinários tomaram a decisão mais dura possível: a eutanásia. Orelha morreu não por doença, não por acidente, mas porque alguém escolheu machucar. Antes de morrer, Orelha fez algo que fazia todos os dias. Permaneceu em silêncio. A investigação policial apontou que um grupo de adolescentes estaria envolvido na agressão. Ao todo, 4 jovens passaram a ser tratados como suspeitos. 2 deles foram localizados no Brasil. Outros 2 estavam nos Estados Unidos quando o caso ganhou repercussão. Segundo a Polícia Civil, a viagem já estava programada antes do crime. Ainda assim, isso não impediu o avanço das investigações. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Celulares e dispositivos eletrônicos foram recolhidos. Testemunhas começaram a ser ouvidas. Por se tratarem de menores de idade, os nomes permanecem sob sigilo, conforme prevê a lei. Mas o impacto do que aconteceu não ficou restrito aos autos do processo. Durante a apuração, surgiu uma informação ainda mais preocupante. O mesmo grupo teria tentado afogar outro cachorro da região, conhecido como Caramelo. Diferente de Orelha, esse animal conseguiu escapar. Mais tarde foi adotado e hoje vive em segurança. Orelha não teve essa chance. E é aqui que o caso deixa de ser apenas um episódio isolado e passa a levantar uma questão maior. Porque quando a violência se repete, ela deixa de ser impulso e passa a indicar padrão. Especialistas explicam que a violência contra animais costuma ser um dos primeiros sinais de ruptura empática. É quando o sofrimento do outro deixa de importar. Quando a dor vira entretenimento, teste de poder ou simples indiferença. O animal não reage, não denuncia, não se defende. Isso facilita. Orelha não atacou. Orelha não ameaçou. Orelha não provocou. Ele apenas existia. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Não houve conflito. Não houve risco. Apenas a decisão consciente de ultrapassar um limite. Moradores da região relatam um detalhe recorrente. Pouco antes de desaparecer, Orelha foi visto seguindo pessoas, abanando o rabo, repetindo um gesto que fazia todos os dias. Um comportamento banal, um hábito simples. Depois disso, a rotina da praia mudou. Onde antes havia presença, ficou o vazio.
Esse tipo de violência não termina no ato. Ela continua nos efeitos, no medo, na sensação de quebra de confiança. Quando um animal comunitário é morto dessa forma, a mensagem que fica é perigosa. Se isso foi possível, o que mais pode ser? A morte de Orelha gerou protestos, homenagens e mobilizações em várias partes do país. Pessoas que nunca o conheceram passaram a repetir seu nome. Não por ele ser especial, mas porque ele era comum. E a violência contra o que é comum assusta. Porque se normalizarmos isso, o próximo limite sempre será menor. Este caso não é sobre vingança. Não é sobre exposição. É sobre responsabilidade coletiva. É sobre entender que empatia não nasce sozinha. Ela é ensinada, praticada e reforçada. Quando falha, o resultado pode ser exatamente este: dor sem sentido e silêncio depois. E o 9mm deixa aqui um convite à reflexão. Nos comentários, pense e responda. Qual seria a melhor maneira de julgar um caso assim? O que um caso como esse revela sobre formação emocional e social de adolescentes? Onde a sociedade falha antes que a violência aconteça? E como transformar indignação em prevenção real e não apenas reação tardia? Orelha não pode mais contar sua história, mas o que fazemos com ela ainda é uma escolha. Eu sou o Eduardo Silva. Obrigado por assistir. E como sempre, fiquem seguros.